Olá, sejam bem-vindos mais uma vez para o próximo estudo que nós vamos realizar, que é o capítulo 15 de Gênesis. E hoje, como eu disse, é um tema muito importante, muito caro para nós que cremos. É o tema da aliança. Deus que faz aliança com Abraão. Então, desde já, pegue a sua Bíblia, se prepara, abre a Bíblia no capítulo 15 de Gênesis, versículos de 1 até o 21. É o capítulo todo, o capítulo 15 inteiro de Gênesis que nós vamos estudar hoje, que é o tema da aliança, tá bom? Desde já, obrigado a você que tem acompanhado, obrigado a você que se inscreveu no canal, obrigado a você que compartilha cada estudo que nós fazemos, para que mais e mais pessoas possam se somar a nós neste estudo bíblico, neste grande círculo bíblico, podemos dizer assim, que nós fazemos pela internet. É muito válido, é muito positivo, e é um crescimento a mais para a nossa fé, o estudo mais aprofundado da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus. Espero que você já tenha se localizado aí na sua Bíblia, o capítulo 15 de Gênesis, versículos de 1 a 21. E hoje nós veremos então a aliança que Deus faz com Abraão. Vamos lá então? Acho que podemos começar já, a leitura. Acompanhem atentamente a leitura junto comigo e depois nós entramos no estudo do capítulo, ok? Vamos lá então? Leitura do capítulo 15 de Gênesis. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor foi dirigida a Abraão numa visão, nesses termos: Nada temas, Abraão, eu sou o teu protetor. Tua recompensa será muito grande. Abraão respondeu: Senhor Javé, que me dareis vós? Eu irei sem filhos, e o herdeiro de minha casa é Eliezer de Damasco. E ajuntou: Vós não me destes posteridade, e é um escravo nascido em minha casa que será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos: Não é ele que será o teu herdeiro, mas aquele que vai sair de tuas entranhas. E conduzindo-o fora, disse-lhe: Levanta os olhos para o céu e conta as estrelas, se és capaz. Pois bem, ajuntou ele, assim será a tua descendência. Abraão confiou no Senhor, e o Senhor lhe imputou isso para a sua justificação. E disse-lhe: Eu sou o Senhor, que te fiz sair de Ur da Caldeia para dar-te esta terra. Senhor Javé, como poderei saber se a vou possuí-la? Toma uma novilha de 3 anos, respondeu-lhe o Senhor, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Abraão tomou todos esses animais e dividiu-os pelo meio, colocando suas metades, uma defronte da outra, mas não cortou as aves. Vieram as aves de rapina e atiraram-se sobre os cadáveres, mas Abraão as expulsou. E eis
que ao pôr do sol veio um profundo sono a Abraão, ao mesmo tempo que o assaltou um grande pavor, uma espessa escuridão. O Senhor disse-lhe: sabe que teus descendentes habitarão como peregrinos numa terra que não é sua, e que nessa terra eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. Mas eu julgarei também o povo ao qual estiverem sujeitos, e sairão em seguida dessa terra com grandes riquezas. Quanto a ti, irás em paz juntar-se aos teus pais, e serás sepultado numa ditosa velhice. Somente à quarta geração os teus descendentes voltarão para aqui, porque a iniquidade dos amorreus não chegou ainda ao seu cúmulo. Quando o sol se pôs, formou-se uma densa escuridão, e eis que um braseiro fumegante e uma tocha ardente passaram pelo meio das carnes divididas. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abraão. Eu dou, disse ele, esta terra aos teus descendentes, desde a torrente do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos sineus, dos cenezeus, dos cadimuneus, dos heteus, dos ferezeus, dos amorreus, dos cananeus, dos gergeseus e dos jebuseus. Esta é a leitura do capítulo 15 de Gênesis, o qual trata da aliança de Deus com Abraão. Muito bem, vamos estudar este capítulo que nós lemos, que tem umas coisas interessantes para podermos entender esta aliança, este pacto que Deus faz com Abraão. Vamos lá então? No início desta leitura, notamos novamente que Deus toma a iniciativa. Nessa história com Abraão, o qual teve início lá no capítulo 12 de Gênesis. Sempre vocês vão notar que é Deus quem toma a iniciativa de vir de encontro ao ser humano. Já começa por aí esta leitura. Deus toma a iniciativa nessa história com Abraão de fazer aliança, certo? Novamente aparece uma promessa neste capítulo. A promessa de Deus é: não temas, não temas, Abraão, eu sou teu protetor. Está no início da leitura do capítulo 15, versículo 1 seguintes. Nada temas, eu sou o teu protetor. É a promessa de Deus. Tua recompensa será muito grande, diz Deus a Abraão. E como nós vimos, Abraão é o homem da fé. Abraão, como nós vimos em estudos passados, Abraão acredita naquilo que não vê. Abraão acredita na promessa que ainda não se realizou, mas por ser promessa de Deus, ele confia. Isto é fé, acreditar no que não se vê, certo? Por isso Abraão é tido como pai da fé, pai dos crentes. E a figura de Abraão, minha gente, ela é muito importante para três grandes religiões que existem no mundo.
Ele é pai da fé para o povo judeu, o povo israelita. Ele é pai da fé para os muçulmanos e ele é pai da fé para os cristãos. Então, as três grandes religiões do mundo têm Abraão como pai da fé. É muito importante, por isso estudar a figura de Abraão, deste patriarca, é muito importante para nós, ok? Mas aqui, voltando ao texto, aqui neste texto que nós lemos, acontece um diálogo de Abraão com Deus. Abraão ele diz a Deus assim, que os dons, os bens que Deus lhe deu, não servirão para nada, visto que não há herdeiro, não tem para quem deixar. É a reclamação que Abraão faz com Deus, né? De que me valeram os bens, os dons, se eu não tenho para quem deixar? Talvez um estrangeiro será o seu herdeiro. E nós vimos nos versículos mais abaixo, no versículo 3, que Abraão diz isto para Deus, que fala que talvez Eliezer de Damasco, que é um escravo nascido em sua propriedade, talvez ele será o seu único herdeiro. É a reclamação que Abraão faz com Deus nesse diálogo. Mas Deus fala para Abraão, neste diálogo, Deus ratifica sua promessa e diz que não será Eliezer o herdeiro de Abraão, né? Que no qual diz que se prolongará infinitamente sua posteridade, graças a um herdeiro nascido de suas próprias entranhas, um filho legítimo de Abraão, nascido de suas próprias entranhas. Esta confirmação de Deus está no versículo 4 do capítulo 15. Esta promessa ainda não se concretiza, mas por ser promessa de Deus, fica empenhada, comprometida, graças ao acordo selado com Abraão, ao pacto, né, que eles vão selar. Temos nos versículos 9 seguintes a maneira como será selado o pacto, uma aliança. Né? Nós notamos bem como era selado uma aliança entre duas pessoas, ou entre um ser humano e uma divindade. Né? Notamos que são vários animais cortados ao meio, e suas partes postas, suas partes colocadas em frente uma à outra. É colocado uma de frente com a outra. É dividido o animal no meio e fica as partes uma de frente com a outra, formando um corredor. Então, os dois interessados da aliança deverão passar no meio e selar esta aliança. As duas partes que selavam o pacto deveriam passar no meio dos animais. Isso está lá no versículo 17 seguintes, do capítulo que lemos. Só que só podem passar no meio para selar a aliança depois de ter fixado as cláusulas e compromissos, proferindo a imprecação de que lhe sucede o mesmo que aconteceu com os animais divididos se chegassem a quebrar alguns dos compromissos firmados. Então entenderam por que se divide os animais, porque se dividiam os animais no meio, formando um corredor, e depois das cláusulas da aliança serem todas colocadas às claras, só então os dois interessados pelo pacto passavam no meio, para dizer o seguinte: se algum de nós quebrar esta aliança, vai acontecer o mesmo que aconteceu com esses animais. Era algo muito sério para a época,
muito importante, levado muito a sério esse tipo de aliança. Mais até que a aliança de sangue. Certo? Depois de terem fixados as cláusulas da aliança, então acontecia o pacto definitivo, que era passar no meio dos animais mortos. Os animais divididos eram então os símbolos da sorte que teriam as partes do acordo no caso de ruptura da aliança. E isso, mais à frente, o profeta Jeremias, no capítulo 34, versículo 18 seguintes, vai falar muito bem das consequências da ruptura da aliança para a época, de acordo com o costume da época, certo? Qual a novidade desta aliança que nós estamos estudando no capítulo 15? A novidade desta aliança é que desta aliança de Deus com Abraão, está na gratuidade absoluta. Essa aliança é uma gratuidade absoluta. É o fato de Deus ser um dos pactuantes ou copartícipes desta aliança, certo? Na prática normal, geralmente, desse tipo de pacto, a divindade ou as divindades, na época, eram tomadas somente como testemunhas do pacto. Não se fazia pacto com a divindade ou com as divindades, mas o pacto era entre pessoas. Então, mais uma novidade aqui, que Deus é testemunha e pactuante ao mesmo tempo. Ele faz parte do pacto, da aliança, o que lhe dá ainda maior garantia de cumprimento desta promessa. Certo? O que se quer transmitir com este relato? O que se quer transmitir com esse relato é a profunda e íntima união de Deus com o povo, cujos laços se estreitam de modo definitivo no meio de uma aliança que tem como efeito imediato estabelecer a paternidade por parte do contraente principal, neste caso o próprio Deus. Estabelecer a paternidade do contraente principal desta aliança. E o contraente principal é Deus. E, por outro lado, a filiação do contraente secundário. Quem é o secundário? Neste caso é Abraão. E a fraternidade de todos entre si. Então é um pacto total. É um pacto, é uma aliança muito importante. Deus, por um lado, como contraente principal, que assume a sua paternidade, como o contraente secundário, que é Abraão. E a partir dele, a fraternidade de todos entre si, a irmandade de todos entre si. Entender uma profundeza deste pacto, desta aliança, por isso eu disse no início que é muito importante para nós entendermos a aliança, o tema da aliança. Esse tipo de vínculo, chegou a ser, esse tipo de vínculo, melhor dizendo, gerado pelas alianças, chegou a ter muito mais força do que os vínculos de sangue. Para vocês terem uma ideia da importância deste tipo de pacto, de aliança. Chegou a ser muito mais importante do que os vínculos de sangue na época de Abraão. O versículo 13 seguintes não fala de um vaticínio
nós vemos uma outra parte que Deus fala para Abraão o seguinte: sabe que teus descendentes habitarão como peregrinos numa terra que não é sua. É a terra do Egito, onde o povo viveu por muitos anos, né? Como peregrino. E que nessa terra eles serão escravizados, oprimidos, durante 400 anos. Então veja bem, nesse versículo 13, não fala de um vaticínio que acontecerá ao povo no Egito, mas sim de uma constatação do que na realidade já aconteceu. Então aqui o autor sagrado está recordando, né, para o seu povo, que Deus está falando isso para Abraão, mas na realidade isso já aconteceu. Já aconteceu, tá? O povo foi peregrino, foi escravizado, mas sairá vitorioso e com riquezas. Isso lá no Êxodo, quando nós estivermos estudando o livro do Êxodo. Tá bom? Os versículos de 18 a 20 mostra para nós a geografia da terra prometida, cuja totalidade jamais pôde concretizar-se. Jamais essa totalidade foi concretizada como está aqui na promessa. Tá? Quem mais se aproximou desses limites territoriais foi Salomão, o rei Salomão. Mas depois dele, até os dias atuais, até os dias de hoje, essa extensão nunca pôde estar completamente nas mãos do povo judeu. Veja bem, versículos 18 a 20. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abraão. Eu dou, disse ele, esta terra aos teus descendentes, desde a torrente do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos sineus, dos cenezeus, dos gadimoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos amorreus, dos cananeus, dos gergeseus e dos jebuseus. Na realidade, essa geografia prometida aqui da terra prometida, que é essa totalidade, jamais pôde ser concretizada e até hoje não foi, né? Até hoje não está completamente nas mãos do povo judeu, tá? E qual é a mensagem deste texto para nós? Ao firmar aliança com Abraão, somente um passa pelo meio dos animais: Deus. Abraão dorme e não consegue passar. Versículo 12. E eis que ao pôr do sol veio um profundo sono em Abraão. É ao mesmo tempo que o assaltou um grande pavor. Abraão não foi capaz de realizar o pacto com Deus. Só Deus fez esse pacto, esta aliança com Abraão. É muito importante a gente notar esse detalhe. Somente Deus passou no meio dos animais. E isso está no versículo 17. Quando o sol se pôs, formou-se uma densa escuridão, e eis que um braseiro fumegante e uma tocha ardente passaram pelo meio das carnes divididas. Abraão não foi capaz de passar, não foi capaz de concluir o pacto, né? Então nós vemos isso. Esta aliança começa incompleta, porque só um consegue realizar a aliança, e é Deus, né? Por uma das partes que assume todas as cláusulas dessa aliança. Somente um que assume todas as cláusulas. Isso mostra-nos
a grande fidelidade de Deus e a fragilidade do homem, incapaz de uma fidelidade total a Deus. Esta figura de Abraão não conseguir passar pelo pacto nos mostra que Deus é sempre fiel, mas o homem é infiel e não consegue viver esta aliança na totalidade com Deus. Mas como vimos, a novidade desta aliança é a gratuidade de Deus. Mesmo sabendo das limitações humanas, Deus faz aliança. Assume sua paternidade com todos os povos, como contraente principal. E os demais, no caso nós, assumimos a nossa filiação como Abraão, de modo parcial, pela nossa condição humana. Deus sempre cumpre a promessa feita. Deus sempre cumpre a promessa feita, pois é palavra dele, é palavra de Deus. O homem nem sempre. Sabendo disso, Deus não permite que aconteça o que aconteceu com os animais partidos ao meio, que seria a consequência de quem não consegue viver a aliança. Nós vimos no texto. O versículo 18 diz claramente sobre isso, que naquele dia Deus fez aliança com Abraão. Abraão não fez a aliança com Deus no sentido estrito da palavra aqui, porque ele não passou pelo meio dos animais, porque não cumpriu o ritual por completo. Deus sempre veio ao nosso encontro, ele sempre toma a iniciativa e ele é sempre fiel à aliança. Espero que vocês tenham gostado desse estudo do capítulo 15, de vocês terem notado essa grandeza de Deus para com o homem, para com o ser humano, que mesmo sendo infiel, incapaz de levar à frente alguma coisa, Deus está insistindo no ser humano. Porque Ele ama, porque Ele é Pai, porque Ele assumiu a sua paternidade por todos nós, por todos os povos, com todos os povos, com todos nós, certo? Até o próximo encontro, o próximo estudo nosso, que nós veremos um dos descendentes de Abraão, que é o nascimento de Ismael. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Um abraço fraterno a todos.